Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 4. Livro de Juízes, capítulo de número 4. Vamos hoje meditar a respeito de uma história muito interessante que nós vamos ler agora e vamos extrair através dela um segredo. Eu quero repartir ao seu coração o segredo da vitória. Amém? O tema dessa mensagem se chama justamente esse, o segredo da vitória. Se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 17 até o verso de número 24. Se você pode, abra a sua Bíblia ou então ligue a sua Bíblia. Você que faz uso de uma Bíblia através de aplicativo no seu smartphone, no seu celular. Mas é importante que você acompanhe aquilo que está sendo falado, ministrado. Certamente Deus quer falar ao seu coração. Amém? Conseguiu achar, querido? Juízes, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 17 até o verso de número 24. Faço a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você percebeu nessa história vários nomes interessantes. Vários nomes interessantes. Alguns que talvez no primeiro momento você até deduziria que era de um determinado sexo. Você imaginou que era determinado gênero. E conforme a leitura vai avançando, você percebe: opa, não é o que eu pensei. Nomes como Jael. Diga comigo, Jael. Jael é homem ou mulher? É uma mulher. Talvez você, ao ler no primeiro momento, pensou: Jael deve ser homem. Pois bem, aqui Jael é uma mulher. E a palavra do Senhor fala que ela é esposa de um homem chamado Éber. O Éber aqui, ele é o homem da casa. A Jael é a mulher dessa história. Ela vai ter muita importância, porque através dela nós vamos descobrir o segredo da vitória. Amém? Nós lemos nessa história também que surgem outros nomes, como talvez num primeiro momento você possa imaginar que seja até uma mulher, mas não é, e você vai perceber enquanto você lê que é essa Sísera ou Sísera, que na verdade é um homem. E Sísera, esse personagem, é o comandante do exército.
Sísera é o general do exército, é o comandante de batalhas, e ele serve a um rei, que é mencionado nesse texto, chamado de Jabim. Ele é rei de Azor, uma das terras dentro do contexto de Canaã. A história avança e termina dizendo que ele era o rei de Canaã. Tamanha essa importância. E essa história está toda dentro de um contexto de uma personagem que não é mencionada nesses versículos aqui, mas sim nos anteriores, que é a conhecida juíza, profetisa do Senhor. E por isso essa história se encontra no livro de Juízes, que é Débora. Ok? Então nós temos Débora, nós temos quem mais? Nós temos Jael, nós temos Sísera, nós temos Jabim, todos os personagens dentro desse acontecimento. E qual que é o acontecimento aqui? Bom, o que está acontecendo aqui é guerra. O acontecimento dessa passagem, desse capítulo 4, começa narrando a respeito de uma guerra. Existe uma batalha aqui. O contexto dessa história é todo dentro de um contexto de uma batalha. E essa batalha, ela é liderada, a vitória dessa batalha, ela é liderada por uma mulher que é uma profetisa de Deus, que é justamente Débora. Débora foi quem recebeu do Senhor a estratégia para a batalha. Débora, como uma profetisa que ouve ao Senhor, ela recebeu de Deus como que o povo de Israel poderia vencer, não apenas esse comandante do exército chamado Sísera, mas também todo o seu arsenal, todo o povo que pertencia ao comando dele. A história do capítulo que nós lemos, capítulo 4, ela narra que o povo de Israel, ele estava ali em torno de 10.000 pessoas, mas o povo que estava com Sísera é contabilizado por meio dos carros de guerra. E os carros de guerra, são carros de ferro, carros bons, carros preparados para a batalha, é o que diz a palavra, eram 900 carros. Então você pode imaginar o contexto, o quão grande era o número daqueles que pertenciam ao inimigo. E Deus então, ele decide dar vitória. E o contexto anterior a esse texto menciona que Débora se aproxima então de Baraque, um outro nome que você talvez não tenha ouvido até então. E esse Baraque, ele é o comandante do exército de Israel. E ela fala então para Baraque: Baraque, Deus vai dar vitória. Deus me manda dizer para você, me manda te falar, que Ele é com Israel, Ele é com o povo dele, Ele é contigo. E você vai levar esse povo uma grande vitória. E quando Baraque ouve isso, diz a Bíblia que ele nega. Ele crê na vitória, mas ele não crê que a vitória pode ser através dele. Ele então olha para Débora e fala: eu vou contra nessa batalha, eu vou contra esse povo que está se levantando contra o povo de Deus. Mas eu só vou se você for junto. Então nós temos Baraque aqui na condição de alguém que está pedindo: Débora, venha comigo. E aí então nós acreditamos, nós vamos ter uma grande vitória nessa batalha. Diz a Bíblia que então Débora olha para Baraque e fala: ok, eu vou com você. Mas por causa disso, essa vitória e a honra dessa vitória não pertencerá a ti, Baraque, mas pertencerá a uma mulher. Surge então uma mulher no cenário, que até então não é mencionada, que até então não está em evidência, mas que surge por causa de um homem que, ouvindo aquilo que Deus havia dito, pensou: comigo não. Ele cria no Senhor e cria na vitória, mas ele não cria na capacidade que ele tinha de convencer o povo, de levar o povo a acreditar que de fato Deus iria dar vitória por meio dele. Ele estava desacreditado da sua condição, do seu ministério, da sua liderança. Ele acreditava que o povo não se submeteria a ele. Ele tinha alguns elementos na mente dele que faziam com que ele acreditasse que essa vitória estava na verdade por meio da figura e da personagem chamada Débora. Porém Débora fala ao contrário, e fala: não, a vitória vai se manifestar, mas a honra dessa vitória não estará contigo, será através de uma mulher. E ela não estava falando dela, ela estava falando de uma outra mulher. Essa história
ela avança um pouco e você lê isso no capítulo 4, a estratégia que Deus dá para Débora, e ela menciona para Baraque, olha, você precisa levar 10.000 homens dentre as tribos de Israel para a alta montanha, e Deus então vai dar vitória para Israel, colocando seus inimigos no vale, e num determinado momento vocês vão entender a direção de Deus, vocês vão descer com toda a força, e vocês vão vencer, vão desbaratinar o inimigo, ele vai morrer, ele vai ser exterminado diante dos seus olhos. E a história narra isso, e dentro desse contexto dessa batalha, a Bíblia fala que de fato Israel, com seus 10.000 homens, em comparação mínima diante do grande número do exército inimigo, Sísera leva os seus comandados para essa batalha. Eles chegam próximo desse monte Tabor, e aí então, nessa terra, eles são surpreendidos pela descida abrupta e violenta do povo de Israel, que estava debaixo de um decreto, de uma palavra dada por Deus, a profetisa Débora, de que eles venceriam. E eles creram na figura de Débora, e eles foram para cima do inimigo. Diz a Bíblia que naquele dia morre então todo o exército. Porém o seu comandante, quando percebe a iminente morte, diz a Bíblia que ele sai do carro que ele estava, e ele foge. E ele agora é um foragido em busca de asilo. Ele é um foragido em busca de uma casa que possa abrigá-lo. E ele, reconhecendo e pensando, eu vou morrer, então eu vou fugir. Ele procura um lugar onde ele pudesse entrar. E você consegue imaginar a cena? Esse inimigo do povo de Israel, agora ele está em busca de uma casa que ele tenha legalidade de entrar. Ele está em busca de uma casa onde ele possa ter uma porta de acesso e entrar nessa casa e ter segurança. E diz a Bíblia, um detalhe importante da Bíblia, que ele se recorda de que havia paz do rei dele na casa de um homem chamado Éber. E em função dessa aliança de Éber com o rei inimigo, em função de que existia paz entre eles, existia acordo entre eles, ele resolve então parar na casa de Éber. Acredito eu que ele esperava que quem fosse recebê-lo era Éber. Porém Éber não estava em casa. E quem estava em casa era a mulher do Éber. Agora Sísera vai ser recebido por uma mulher chamada Jael. E entra então a história de Jael aqui, que vai fazer todo sentido para a nossa ministração dessa noite. Ele bate na porta, que recebe ele é Jael, e ele deixa claro que ele está ali para se esconder, ele está ali para poder não ser morto. E agora nós temos algumas situações aqui que nos chamam a atenção. Basicamente ele diz, eu quero água. Ele menciona para ela, olha, se alguém passar aí na porta, você mente. Você diz para as pessoas que estão aí perguntando se existe alguém aqui dentro, você fala, não há ninguém. E com isso nós já conseguimos perceber alguns sinais da maneira como o inimigo, ele atua. E nós podemos perceber através dessas atitudes, do comportamento que ele tem quando ele tem acesso à casa, aquilo que ele espera, aquilo que ele pede, aquilo que ele deseja. Nós conseguimos perceber como que o inimigo da nossa vida, ele espera ganhar terreno nas nossas casas. E nessa história nós, em nome de Jesus, até o final dela, vamos descobrir estratégias, segredo de como que nós podemos ter vitória contra o inimigo que quer destruir nossa casa, que quer destruir nossa família. Amém? Mas nós já conseguimos olhar rapidamente, perceber que dois sinais disso, sinais do inimigo, é que ele convida para que nós possamos mentir para todo mundo, disfarçar, fazer de conta que ele não está lá, fazer de conta que ele não está dentro da casa, fazer de conta que a gente não conhece, nunca viu falar e ter raiva de quem sabe, quando na verdade ele está sorrateiramente dentro da casa, dentro do contexto familiar. Outro detalhe que nos chama a atenção é que ele quer água. Ele quer água, e nós precisamos entender o que significa essa história dele querer água.
Porque a Bíblia fala que ele pede água, mas Jael não dá para ele. A mulher Jael não dá para ele água, ela dá para ele leite. A Bíblia fala que ele se deita, e a Bíblia também fala que Jael vai lá e cobre ele. E aquilo que parece uma continuidade de acordo, vai mudar drasticamente, completamente, para uma destruição do inimigo. O inimigo vai ser envergonhado na casa de Jael, por causa da atitude de Jael. E aí então a Bíblia fala que logo chega o povo, e logo chega Baraque, e ele então diz: onde está Sísera? E ela fala: Sísera está aqui, está morto. E a Bíblia dá detalhes que Sísera foi morto enquanto dormia, com uma estaca cravada na sua fonte, na sua cabeça. E essa estaca foi cravada de forma tão intensa que penetrou a terra. E naquele dia Sísera morre na casa de Jael. Amém? Está gostando dessa história? História bonita, não? História interessante. Pastor, o que essa história tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com a gente. Essa história é um retrato de uma batalha cujo foco é a sua família. Essa história é um retrato de uma batalha cujo foco é a entrada de Satanás, do inimigo, do nosso adversário, do diabo, em meio à nossa casa. Essa história, ela nos mostra como que é possível e como que nós podemos combater essa realidade. E nós precisamos aprender isso, porque Satanás está entrando em muitas casas, e ele não apenas destrói famílias, mas ele se encarrega de corromper a aliança que alguns homens e mulheres de Deus têm com o Senhor. Tem muita gente fingindo que nada está acontecendo, aceitando o convite de Satanás para mentir, dizendo: não, aqui está tudo bem, está tudo em paz, está tudo em ordem, está tudo tranquilo, quando na verdade Satanás está deitado, descansando, operando, agindo livremente, tranquilamente, com muita liberdade no contexto familiar. Então o que essa história quer dizer para nós? Pastor Wesley, o que essa história tem a ver com a gente? Por favor, nos explique. Primeiro, a gente pode começar a concluir algumas coisas por meio dessa palavra. E talvez essa palavra possa ser até mesmo, ela possa ser dura num primeiro momento, mas eu tenho certeza que se você abrir seu coração, ela vai se transformar em algo poderoso de Deus para a sua vida. Essa palavra nos mostra que ninguém, e aqui nesse ambiente também ninguém está isento de que em algum momento o inimigo entre na sua casa. Ninguém aqui está isento de que o inimigo tenha porta livre de acesso para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. E nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos ser crentes, nós podemos ser homem e mulher de Deus, nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, e ainda assim nós percebemos que é possível que através da autorização de alguém, da nossa casa, da nossa família, alguém que nós amamos, essa autorização libere uma legalidade, uma autorização de fato para que Satanás ele entre. Muitas pessoas já tiveram essa triste realidade percebendo nas suas casas, e algumas delas até entram em revolta, até ousam dizer: Deus, como pode? Eu sou um homem ou mulher de Deus, como que Satanás vem e destrói meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa? Tem pessoas que costumam vir à igreja, são pessoas de Deus de fato, homem de Deus, mulher de Deus, mas tem a triste realidade de alguém escravizado pelo pecado dentro da sua casa, e que constantemente atrai e permite uma atuação demoníaca. Tem gente que até percebe isso, mas não sabe o que fazer, não sabe como lidar com essa realidade, lê a Bíblia e parece que não consegue entender a possibilidade disso, e fica perguntando: até quando que eu vou ter que lidar com essa história? Quando que o milagre vai acontecer? Quando que eu vou ter vitória de fato? Quando que minha casa vai estar blindada contra o ataque do inimigo? Como que eu ajo quando eu percebo que Satanás de algum modo entrou? Como que eu ajo quando eu percebo que ele não apenas entrou, mas talvez ele está sorrateiramente dormindo, operando? Como é que eu destruo ele? Como que eu evito isso? Como que eu ajo? Jael aqui, ela vai nos ensinar algumas coisas importantes. E eu sei que nessa noite eu estou falando com gente
que sabe que Satanás faz aliança com alguém na sua casa. E isso tem tirado talvez o teu sono, tem tirado a tua alegria. Mas Jesus, ele te traz aqui para poder te explicar como que você pode ter vitória. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que tem na família uma pessoa viciada nas drogas, viciado no alcoolismo, viciado na pornografia, viciado no homossexualismo, viciado na prostituição, viciado no crime, viciado no adultério, viciado no lesbianismo, viciado numa vida de escravidão sexual, moral, de qualquer espécie, viciado em jogos, viciado em algo. Isso traz uma influência sobre toda aquela casa, isso faz com que exista uma atuação infernal. E você vem, entra, sai da igreja e deseja muito que esse milagre aconteça. Então, eu acredito muito que ele vai acabar com isso. E ele vai acabar com isso através de uma estratégia que ele vai te conceder. E essa estratégia é interessante porque Deus, nessa palavra, ele não envia ninguém para Jael. Jael, ela está ali sozinha diante do inimigo. E eu sei que muitas pessoas esperam que surja alguém e nos coloque em vitória. Eu sei que tem muita gente que espera que alguma coisa extraordinariamente de fora venha e nos dê vitória dentro. Tem gente que está muito esperando que o pastor possa ir na casa e tudo vai se resolver. Um profeta possa ir lá na casa e tudo vai se resolver. Alguém de Deus possa ir naquela casa e vai acabar com esse mal, essa maldição. Mas essa palavra fala de uma mulher chamada Jael. E nessa palavra eu acredito que Deus manda dizer para você que o negócio é com você. O negócio é com você assim como foi com Jael. E ele quer te usar para poder destruir as obras do diabo. Ele quer te usar para poder cravar uma estaca na cabeça do cão. E fazer com que Satanás seja envergonhado dentro da sua casa. Por uma postura e por uma atitude que você tem que ter. Que você deve ter. Que nós como homens e mulheres de Deus devemos ter. Então nós vamos aprender aqui, através dessa mulher, como que nós devemos nos posicionar. Como que nós devemos reagir quando nós percebemos que Satanás, talvez por um descuido, por alguma realidade que nós não conseguimos entender, ele conseguiu adentrar e conseguiu êxito. Sísera está à porta. E ela quer entrar por quê? Porque ela tem uma amizade com quem é daquela casa. Você consegue entender essa relação? Sísera está lá não por causa de Jael, Sísera está lá por causa de Éber. Você consegue entender essa relação? Sísera não está lá por causa do crente, Sísera está lá por causa daquele que era para ser crente, mas não é. Sísera está lá por aquele que teve a oportunidade de ser povo de Deus, mas não quis ser. Sísera está lá por causa de Éber, que era da descendência do sogro de Moisés, era queneu e poderia ser alguém parte do povo da aliança, mas a Bíblia fala que esse homem se apartou da descendência do sogro de Moisés. E ao se apartar, ele foi para próximo do inimigo. E agora na batalha, quando Deus está dando vitória sobre Israel, o inimigo se recorda daquilo que esse homem chamado Éber fez. Ele fez uma aliança no passado. A Bíblia fala que havia paz nessa casa, por causa que o líder da casa tinha uma aliança com o rei do inimigo. Essa palavra eu acredito que é bênção para algumas mulheres que estão assim, meu Deus, quando vai chegar o milagre? Porque o líder da minha casa, ele tem uma aliança com o inimigo, pastor. Eu estou aqui, sirvo a Deus, eu oro, busco ao Senhor, venho no culto, participo de tudo. E o líder da minha casa, o meu marido, tem uma aliança com o inimigo, como é que eu ajo? Aprenda com essa mulher chamada Jael. Ela vai te ensinar. O que ele chega e ele pede? É uma coisa interessante, ele chega e ele pede, me dá água. Me dá água. O que é água no contexto do Oriente Médio? Água no contexto do Oriente Médio é coisa rara. Água no contexto desértico é algo que você precisa cuidar. Água é algo que você precisa zelar por, porque não é toda hora que você tem. Nós não estamos falando de regiões tropicais. Nós estamos falando de uma região de deserto. Nós estamos falando de uma região aonde água, grave bem isso, senão você não vai entender nada dessa mensagem. Aonde água é um símbolo, quando você entrega água para alguém, é um símbolo de honra. Quando você recebe alguém com um copo de água, você está honrando essa pessoa. Lembra da palavra que diz assim, se você dá um copo de água para um profeta, você tem a unção de profeta? Água nesse contexto envolve que quando você quer bem e você atrai alguém para sua casa, a primeira coisa que você entrega para ele é água, um sinal de eu te respeito, eu te honro,
Você é importante, você é bem-vindo aqui. Dar água para alguém é dizer, você é bem-vindo aqui. Era comum que no Oriente Médio, mais especificamente na região de Israel, quando alguém vinha caminhando por essas regiões desérticas, quando ele chegava numa casa, um sinal de bem-vindo, de boas-vindas, era ter uma bacia com água no cantinho da porta. Para quê? Para lavar os pés. Lembra da passagem quando Jesus fala assim, olha, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. Você não me ungiu com óleo, não me deu um beijo, não fez absolutamente nada. Essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas dos seus olhos. Você consegue entender isso? O quanto isso era sinal de honra? Então essa água era um claro sinal de que nós estávamos dizendo ao entregar a água, você é bem-vindo aqui. E tem muita gente que por não conhecer a palavra, eu vou usar essa linguagem, acredito que agora você já consegue entender. Tem muita gente dando água para o inimigo. Tem muita gente por desconhecimento, por falta de zelo, por falta de sabedoria, por falta de discernimento espiritual, por falta de compreensão das realidades espirituais, está dizendo para o inimigo, toma aqui a água. Você é honrado aqui. Tem gente que entrega os pontos. Tem gente que entrega os pontos na primeira investida do inimigo e está dizendo, através dessa expressão, está dizendo, você é bem-vindo na minha casa, você é bem-vindo no meu lar. Jael estava diante do inimigo e ela estava concluindo o seguinte, olha, Císera, ela não fala isso, mas no seu coração eu tenho certeza que ela está falando isso por causa da atitude que ela vai ter depois. Ela está dizendo o seguinte, olha, Císera, você tem uma aliança com meu marido, mas comigo você não tem aliança. Você pode ter aliança com alguém que está próximo de mim, mas comigo você não tem aliança. Eu não vou te dar água. Eu não tenho aliança com o diabo. Eu não tenho aliança e pacto com Satanás. Eu tenho aliança firme com um Deus que é real, vivo e bom. E eu não vou te dar água. Detalhezinho, pastor, dá para entender tudo isso? Pois é, a Bíblia poderia falar assim, ó. E ele pediu água. E a Bíblia não fala assim, e ela deu água. Ela não deu água para ele. Ela deu o que para ele, pastor? Deu leite. Porque ao dar água, ela estaria dizendo o quê? Você é bem-vindo. Mas ela está dizendo o que quando não dá água? Ela está dizendo assim, eu sou crente. E mesmo em circunstâncias difíceis, em circunstâncias que eu estou diminuída, em que eu estou sofrendo, em que eu não sei o que fazer, ainda assim eu não cedo. Mesmo quando o inimigo, ele ousadamente e atrevidamente veio contra mim, na minha casa, fruto de uma aliança que alguém que tem autoridade nessa casa permite, aceita e dá, eu ainda assim, diante da minha fé, eu digo não, não faço pacto, não faço aliança, não digo sim para ti, não vou te entregar honra, não vou. Amém? Aleluia. Mas pastor, ela dá leite, pastor. O que leite tem a ver na Bíblia? Leite tem a ver com comunhão. Leite é um sinônimo de comunhão. Mas ela não deu honra e deu comunhão. Sim, ela deu comunhão. Isso é uma coisa muito interessante quando você está vivendo dias de crise, onde o inimigo se aproxima da sua casa para poder fazer uma coisa que se chama divisão. Ele vem com a intenção de gerar divisão, e você esfrega na cara dele até que ele se empanturre com muita comunhão. Ele vem para que você possa pegar o seu marido, jogar no chão, chutar ele e falar assim, é por causa tua, maldito, que a gente está aqui acabado. Mas ele encontra na postura de Jael não a mulher que aproveita as circunstâncias para poder esfregar na cara do inimigo quanto honrado ele é para poder ter destruído tudo que tem. Mas ela está ali esfregando na cara dele, entregando para ele comunhão. Pastor, que loucura, são símbolos essa palavra? Sim, a Bíblia fala que são tudo símbolos. O Antigo Testamento, essas histórias bíblicas são todas simbólicas diante de realidades espirituais que nós vemos hoje. O que acontece quando na casa de um crente acontece alguma situação desafiadora como essa? Muitos crentes entregam sua boca para o cão, suas atitudes para o cão, permitem que Satanás vença por meio da divisão. Eles são agentes da própria divisão que Satanás quer.
Tem gente que quando já está ruim, torna um negócio que já está ruim ainda pior, porque aumenta a maldição que já existe, por meio da sua boca. Meu Deus, pastor, como que eu tenho que lidar com aquele marido que Deus me deu? Aquele cachaceiro, aquele alcoólatra desgraçado que fica no bar e eu estou aqui no culto. Como é que eu lido com aquela praga? Primeira coisa é parar de chamar ele de praga, parar de chamar ele de cachaceiro, alcoólatra. Como é que eu lido com ele? Esfrega na cara a comunhão que você tem firmada diante de um pacto e uma aliança que você firmou diante do Senhor e falou que esse é o meu marido. E vai ser meu marido em dias bons e dias maus, em dias de liberdade, em dias de escravidão, em dias de... o que importa. Ah, é assim que funciona, pastor? Isso tem alguma estratégia? Sim. Isso causa confusão na cabeça do cão. Ele fica sem entender nada. E ele aceita botar para dentro essa comunhão e engolir a seco esse negócio. Ele vai ter que dormir com essa, literalmente. Não estou entendendo, pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar que tem uma estratégia para poder vencer batalhas espirituais. E não é na base do soco, do pontapé ou da palavra dura. A estratégia é na base da obediência aos princípios de Deus. Já viu gente crente que faz justamente aquilo que não era para fazer, diante da lógica? Ela recebe um tapa, ela dá outra face. Meu Deus do céu, pastor, isso é contraproducente. Isso aí é fora do nosso tempo. Está querendo dizer que agora se leva tapa, não vou denunciar, não vou... Não, eu estou falando que existe um modo de você, entenda a linguagem, atrair o inimigo de modo que ele ache e você está cedendo, quando na verdade você está contra-atacando de modo espiritual. E quando ele estiver bem à vontade, vulnerável, você vai cravar aquilo que precisa ser cravado. Ele não vai nem entender de onde vem, mas ele vai saber para onde vai. É assim, pastor, é assim. Já viu testemunho de mulher crente? O cara chega alcoólatra e vomita toda a sala. Mulher crente, o que ela faz? Pega uma vassoura e dá na cabeça, é isso? Não, vai lá e limpa o vômito, faz café, dá banho. Aí você fala, não, isso não é crente, isso é uma burra. Não, é crente. O século 21 ensina pra gente que essas atitudes são de pessoas ignorantes, burras, bobas, tolas. Quando na verdade essas pessoas, às vezes humildes, estão na verdade se humilhando diante do Senhor. Você acha que elas não sofrem, não? Você acha que elas não padecem diante dessa realidade? Sim, mas elas estão apostando em não dar ao inimigo aquilo que ele quer. Elas não estão dando água para o inimigo. Elas estão esfregando na cara dele comunhão. Na minha casa tem comunhão. Porque se na casa tem divisão, a casa já é de Satanás, mesmo que ele não tenha entrado ainda. Está comigo ainda, sim ou não? Aquele filho, pastor, endemoniado, aquela praga. Tem que ficar pagando as contas dele agora. Ele faz as contas lá na biqueira, não paga, vem lá com o cara com arma. O que eu faço, pastor? Quisera a polícia pegasse, arrebentasse com ele, dar uma paulada nele, levar ele aí para um presídio qualquer, acabasse essa tortura. Como é que eu lido com ele? Pois é, como é que você lida com ele, querido? Na verdade não é com ele que você precisa lidar, você tem que saber como é que você lida espiritualmente com essa cena. E quando você entende como você lida espiritualmente, você vai descobrir como é que você lida naturalmente. Porque tem gente que quer aprender realidades espirituais agindo de modo natural. Crentes, na verdade, agem de modo espiritual e mudam realidades naturais. Tudo é uma questão de compreensão de nas mãos de quem você está. Tudo é uma questão de saber a quem você serve, a quem você teme e quem é o seu Senhor. Mas uma coisa você não pode dar: não dê água para o cão. Não dá aquilo que ele quer. Não dá aquilo que ele quer. Você consegue perceber esses sinais quando ele te convida a mentir, quando ele convida você a ser falso, a viver na base da hipocrisia, e você não sai da sua boca um consentimento disso. A história avança e ela tem alguns significados interessantes, porque Satanás ele está ali folgadão, né?
A história aqui, através de Císera, ela nos mostra a atitude que Satanás ele ama. Ele não quer apenas entrar, mas ele quer deitar e rolar, literalmente, né? E agora chega um momento nessa história que, folgado que ele quer deitar. E ele vai agindo de um modo que Jael, ela não consegue impedi-lo naturalmente. Isso é importante a gente entender. Porque talvez alguém assim rapidamente faria a leitura: mas eu não deixaria uma coisa dessa acontecer, eu pegaria uma espada, eu pegaria isso, eu matava ele. Ela é uma mulher. Ele é um comandante do exército, além de homem. Ele é treinado para a batalha. Ele pode arrancar a cabeça dela a qualquer momento. Ela é uma mulher, uma frágil mulher. Para que isso está na Bíblia, pastor? Para a gente poder entender que nessa luta contra Satanás a gente não vence ele na nossa força. Para que a gente possa entender que não adianta eu tentar lutar contra ele na força do meu braço. Eu vou arrancar ele, vai perder seu tempo. Ele é adestrado para a batalha. Ele sabe fazer isso muito bem. Ele é um guerreiro contínuo, cuja perícia dele é matar, roubar e destruir. E não é porque você é bonito e cheiroso que ele não vai fazer isso na sua vida. Se você não agir de acordo com a vontade de Deus, você cai. E é por isso que muitas pessoas, tendo a oportunidade de uma experiência como essa, dão a Satanás aquilo que ele quer. Divide a casa. Eu não vou mais me sujeitar a tamanha desgraça. Amanhã eu vou no cartório e vou resolver esse negócio. Eu vou acabar, não vai ser com Císera não, vou acabar com aquele Éber desgraçado. Tá entendendo alguma coisa ou tá muito longe? Às vezes a casa está lá no Oriente Médio, né? Não tem nada a ver com aqui com Indaiatuba. Mas eu estou tentando te ajudar a você entender que essa história está muito mais perto de nós do que talvez a gente imagine no primeiro momento. Satanás ele é folgado sim. E aqui Jael, ela percebe a sua fraqueza, e ela percebe que a sua força não está nas suas mãos, nos seus braços. E ela vai permitindo essa cena acontecer, até que a Bíblia fala que ele deitou. E quando ele deita, ela já te entrega um cobertor para ele, né? Só não dá para entender essa lógica muito aí, porque ela não dá água, dá leite, mas ela entrega cobertor. O que ela está querendo com isso? Querido, ela está percebendo a sua fragilidade, ela não está agindo de modo natural. Naturalmente ela faria outra coisa, mas ela não pode, ela não tem força contra aquele inimigo. Então ela espera com que ele se deite. E a Bíblia vai lá, e agora quando ela percebe que ele está para adormecer, talvez um leitinho até quente deve ter dado para ele, para facilitar o processo. Quando ela percebe que ele está mais para lá do que para cá, depois de um dia frenético de batalha, já cansado das batalhas, o que ela vai lá? Olha o detalhe, ela cobre ele. Ai, pastor, isso é honra? Não, isso é tapar a visão do inimigo. Eu não tinha pensado nesse negócio, mas cobriu o bichano. Bichano está entregue ao sono e sem ver nada. Ele está lá, mas que coisa mais maravilhosa. Essa batalha, olha, não poderia ter acontecido coisa melhor. Estou aqui seguro, tranquilo, na casa de uma mulher vulnerável. Nem o marido dela está aqui. Ela é tão frágil que ninguém vai querer entrar nesse negócio. E se entrar, eu já firmei acordo com ela que ela vai falar: não tem ninguém aqui. Agora ele está lá, olhinho fechado, cobertor cobrindo o corpinho inteiro, cabeção debaixo da coberta. Quem anda na pegada do Senhor, na estratégia do alto, vivencia momentos exatamente como esse, onde Satanás não está entendendo nada do que está acontecendo. Pastor, pode o Satanás não entender alguma coisa? É claro, ele não é Deus que sabe todas as coisas, ele é inimigo de Deus, ele é criatura, não é criador. E quando nós agimos, grave essa palavra, espiritualmente, eu garanto para você, Satanás não está entendendo coisa alguma. Ele não consegue se aproximar da mente de Cristo que nós temos. Ele não consegue assim mapear a pegada do que vai acontecer. E nós temos essa realidade. Tem hora que o diabo pensa que você está concordando, quando na verdade ele não sabe que você está sendo estrategista, numa estratégia de Deus para poder acabar com ele. Tampe a visão do inimigo. Como que eu tampo a visão do inimigo, pastor?
Como é que eu tapo a vista dele? Como é que eu impeço ele de ver? Se escondendo no esconderijo do Altíssimo, se escondendo no Senhor. É assim que você cobre. É assim que você não está cobertando nada não, tá? Não entenda mal. Você está cobrindo e impedindo ele de entender, descobrir aquilo que está para acontecer. O que é isso, pastor? Isso se chama dependência de Deus. Como é que eu faço isso? Aplicando essas realidades na sua vida. Conhecendo as armas que Deus te dá. Sabe esse negócio de mulher de Deus ou de homem de Deus? Chega lá, tem um banquete. Vou comer. Hoje eu não vou comer. Tá de dieta. Não, hoje eu não estou a fim de comer. Sabe aquele dia que crente não come? E Satanás fala, tá de dieta, ele quer ficar magrinho. Você não quer ficar magrinho, você é crente. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo, fazendo coisa que Satanás não entende. Ele acha que é outra pegada, é outra vibe, é outra realidade, quando na verdade ele não sabe que você está montando a estratégia para poder derrubá-lo. Porque as armas que Deus nos dá não são desse mundo, são poderosas em Deus. E Satanás não consegue contra elas. Sabe esse momento que Satanás jura que você está fazendo uma coisa, quando na verdade você está fazendo outra coisa completamente diferente? Ele jura que você está lá naquele quarto porque você quer ver um celular, que você quer ver uma televisão. Mas você está diante de uma palavra que Jesus disse assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que em secreto te vê e te recompensa. Pastor, está querendo dizer que quando eu vou orar assim, Satanás ele não entende o que acontece. Ele não entende o que acontece. É por isso que ele é punido por essa falta de conhecimento das estratégias de Deus. Então você quer dizer, pastor, que quando eu for entrar nesses períodos de oração, de jejum, eu não posso ficar avisando nada não? Tem coisas que a gente não avisa não. Tem gente que avisa todo mundo, né? Tem gente que avisa todo mundo. Vai entrar no período de jejum, faz uma cara assim daquelas... Aí vai pro Instagram, faz até stories, entrando aqui no período de jejum. Já viu gente assim? O que Jesus fala assim? Quando você for jejuar, o que você faz? Lava essa cara como se não estivesse jejuando. É assim, pastor. Não é no Facebook. Irmãos, eu estou num tempo de dedicação ao Evangelho. Eu estou num tempo assim, Deus me deu uma estratégia. Eu estou entrando num tempo assim de muita consagração. Não vou nem mais usar as redes sociais, mas só por horas. Não vou usar mais nada. Eu estou incomunicável porque eu estou num período de busca e intimidade com Deus. Arabachei, manaias. A Bíblia fala completamente diferente disso. Não pode falar para ninguém. Não, a Bíblia não fala que não é para falar para ninguém. O que não é para nós fazermos é publicar no Facebook, no Twitter, no Instagram, mandar recado e falar, eu estou buscando a Deus. Orem por mim porque está um vale. Eu estou até mais magro. Vocês podem perceber, eu estou na busca. Deus vai dar vitória. Isso não confunde Císera, não. Essa estratégia tem a ver com o do fariseu. O fariseu nunca confundiu Císera. O fariseu que chega e diz, eu não sou como esses demais crentes que vêm na igreja Fonte Divina da Iatuba e nunca jejuam. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esses crentes evangélicos da igreja Fonte Divina da Iatuba que nem oram. Eu oro, eu olho minha oração, falo, Deus inefável, ó Deus transcendente, imanente, permanente, gente. Jesus fala, vida de oração funciona assim, você entra no teu quarto, fecha a porta. Por que tem que fechar a porta? Ele não fala assim, entra no teu quarto, entra no teu quarto, acessa o Instagram, liga a live e começa a buscar, fazendo todo mundo perceber. Ele fala isso, irmãos. Tem gente que é assim. E quem não é assim, faz uma situação contrária. Tem gente que faz a publicação da desgraça, não faz nem a publicação do quão está buscando o Senhor, mas faz a publicação da desgraça para todo mundo. Mas tem um megafone, tá ruim demais, meu marido, minha casa, a família, meus filhos, meu Deus. Aí para terminar, orem por mim, tá? Santo Deus. Estratégia é essa que nunca foi a de Deus. Essa história nos mostra de forma bem cruel
Tem muita gente lutando com Satanás na casa dos outros, quando na verdade na sua própria casa Satanás está deitando e rolando. Tem gente que tem muita autoridade para expulsar os capetas alheios, quando na verdade os capetas privados ali do ambiente familiar estão deitados, adormecidos. Essa história nos mostra que Jael tem uma estratégia. Pastor, qual que é a estratégia de Jael? A estratégia de Jael é muito simples. Qual que é o segredo? O segredo se chama, vamos lá? Juntinhos? Ó, fala comigo, estaca e martelo. O segredo é estaca e martelo. Esse é o segredo. Ah, bom, pastor, achei que era outro. Isso aí tá fácil, eu vou aí, eu compro uma estaca, eu compro um martelo, já está resolvido. Onde é que tem pendurar da sorte? Pendurar é onde que é posicionado a estaca e o martelo para poder liberar um bom fluido na casa, uma vibe legal. Não tem nada a ver com isso não, irmãos. É a realidade espiritual que eu estou falando, tá? Você pode comprar todas as ferramentas de qualquer trabalhador braçal e ainda assim não vai dar conta disso. Não é dessas armas que eu estou falando. Estou falando de armas espirituais. Estaca. Estaca. O que é uma estaca? Bom, estaca é nesse contexto aqui, é um pedaço de pau. Às vezes pode ser de ferro, mas acredito muito que nesse contexto é um pedaço de pau. Ele foi afiado, ele foi assim, tornado pontiagudo. Um dos extremos dele é bem pontiagudo, de modo que ele possa entrar em algo. Tem uma cabeça um pouco mais achatada assim, a cabeça da estaca. E ele normalmente ele serve, na verdade, para poder estar ligado a uma corda. E essa corda, ela está lá ligada à tenda. Nesse contexto, é importante você entender isso, eles eram pessoas que viviam em tendas. Quando fala de tenda aqui, entenda casa, apartamento, não sei o nome daquilo que você vive, mas aqui é a casa, é o lar deles. Nessa história aqui nós temos a Jael, e ela vai se utilizar dessa estaca. Para que serve a estaca? Funciona assim, entenda aqui que isso é importante. A estaca, ela dava os limites da casa. Ela estabelecia os limites, mas não apenas estabelecia o limite da casa. Quando o tempo ficava feio, quando a tempestade se aproximava, era comum você ir lá na estaca. Você então batia na estaca mais fortemente. A tempestade se aproximava, você via que o vento viria contra a tenda, e você então, na medida que você percebia que o vento viria contra a tenda, o que você fazia? O que você faria, se você vivesse nesse contexto? Você ia lá, com o martelo na sua mão, e você colocava mais intensamente. Você, com o martelo, consolidava ainda mais aquela estaca para baixo, no profundo. Enraizava ela mais. Está comigo? Para quê? Porque quando viesse então o vento, e o vento batesse quando ela tem aquela tenda, o vento teria capacidade de fazer com que a tenda, ela se alargava toda. E a casa, que no caso era a tenda, que não tivesse estacas bem firmadas, essa palavra bíblica, tá? O Senhor falou assim, ó, firma as tuas estacas. Você já viu essa palavra? A gente ouve uma outra mensagem, outro dia eu preparo uma diferente dessa. Firma as tuas estacas. Para que se deve firmar a estaca, pastor? Para garantir que quando o vento forte da tempestade vier, não destrua a casa. Pastor, como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu aprofundo as estacas? Como é que eu firmo bem as estacas para fazer que quando o vento vier, ele bata contra a minha tenda, mas não leve minha tenda inteira? Ele bata de um lado para o outro, leve para um lado, para o outro, mas não consiga destruir. Como é que eu firmo essas estacas no chão? Como é que eu consigo me relacionar com essa realidade espiritual que envolve o chão? O que você acha, irmão, que é? Como é que um crente firma suas estacas na casa, no seu lar, quando vem a tempestade? Como é que ele age desse modo? O nome disso se chama joelho no chão. Joelho no chão. Está querendo dizer, pastor, e o martelo nesse caso aqui, nesse detalhe aqui, é o meu próprio joelho que vai cravando para baixo e eu vou firmando estaca.
É isso mesmo. Está entendendo muito bem. Alguém certa vez disse assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Porque Satanás deita e rola em muitas casas, toca crianças, adolescentes, jovens, casais. Porque se tem 3, 4, 5, ou 10 ou 15 livros de oração, mas não se ora. Tem gente que tem estacas de todos os tamanhos, cores, modelos e formas nas suas casas. Às vezes está lá no canal do YouTube, ela tem todas elas, conhece as estacas. Ela olha e pensa: que estaca linda é essa aqui. Ah, essa estaca Deus me deu em 1997. Essa é outra estaca, até fala: vem conhecer minhas estacas. Aqui ó, um armário de estacas que eu tenho. Estaca no armário não funciona. Estaca na biblioteca também não funciona não, irmãos. Você pode ter boas estacas por meio de livros poderosos que falam de vida de oração. Você pode saber tudo, você pode falar de oração como ninguém. Você pode ensinar os quando orar, tem que fazer assim, tá? Mas se você não ora, não tem poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Se nós tirássemos o véu que nos cobre e pudéssemos ser expostos na casa de muitos irmãos, a oração, em alguns casos nem isso, se resumiria à mesa. Vamos agradecer o alimento. Tá bom. Pai, obrigado por esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cumprimos nosso ritual evangélico de oração do dia. Vídeo de oração? A gente ora na mesa. Está comigo ainda, sim ou não? O que acontece? Vem o vento, bate com a nossa casa e a nossa casa não está alicerçada, as estacas não estão firmadas. Se as estacas não estão firmadas, o que acontece? A casa vai embora. Porque o que firma as estacas na sua vida se chama oração. São os seus joelhos que firmam as estacas. Ou a gente volta a orar, queridos, ou Satanás ele vai destruir nossas casas. Ah, mas a minha casa é evangélica. Pode ser evangélica, mas vai ser destruída por Satanás. Pastor não profetiza aí: sai daqui em nome de Jesus. Está amarrado, pata na madeira. Está amarrado mesmo. Crente supersticioso usa o nome de Jesus como se fosse um amuleto. Não tem conhecimento, Senhor. Usa dele para um pirim-pim-pim. Pastor, isso é bíblico? Sim, Jesus falou: olha, tem gente que vai bater um dia nos portais da eternidade e fazer: eu quero entrar. Eu vou olhar e falar assim: não conheço você. Aí as pessoas vão dizer: não, conhece sim. Eu usei o teu nome muito bem. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu profetizei teu nome, fiz um monte de coisa. Ele fala: não te conheço. Eu não te conheço. Que coisa triste deve ser isso, né? Imagina que aparente desaforo seria. Imagina, vamos imaginar uma situação. Pensa num amigo aí. Pensei em um aqui agora. A gente está aqui, tá? Chega um dia, a pessoa: oi Wesley, tudo bem, beleza? Ah, sim, pois não? Ah, Wesley! Sou eu aqui, ó. Desculpa, não te conheço. Deu amnésia? O que deu? Cheirou alguma coisa? Comeu alguma coisa? Sou eu! Esteve juntos ali, aqui, acolá, fizemos tais e tais proezas. Eu nunca. Não lembro, não conheço. Estranho, né, pastor? É estranho, né? Essa vai ser a triste constatação de pessoas que um dia vão bater no portal e vão dizer: eu quero entrar, e vão pensar: mas como que ele não conhece? Não é possível um negócio desse. Rapaz, são 30 anos sendo evangélico. 40 anos sendo evangélico. Qual que é o contexto? Não basta ser evangélico, tem que orar. Tem que orar. Orar crendo. Orar como alguém que coloca a estaca para dentro da terra, que crava mais. Em que momentos? Principalmente em dias maus. Principalmente em dias maus. O pastor está querendo dizer que quando aquela mulher Jael pegou a estaca, ela está querendo sinalizar para a gente uma vida de oração. Eu acredito sim, eu estou fazendo esse paralelo aqui nessa noite. E acredito que Deus está honrando essa mensagem, poder trazer verdade ao seu coração. Ela pega uma estaca. No nosso contexto aqui,
no dia mal, não vai poder dizer assim, não, mas eu sou líder de célula, mas eu sou discipulador, mas faz 30 anos que eu estou aqui, não importa nada, Satanás. Ele dá risada na nossa cara, isso não vale nada quando ele quer destruir nossa casa. Quando ele quer destruir nossa casa, ele vem e fala, me dá água. E não adianta, mas eu orava muito em 99, pois é, hoje não ora mais, não vale mais agora. Muito poder do passado ficou no passado, nenhum poder atual. Ele deita e rola. Você está conseguindo entender? Esfrega na cara dele comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus, verdadeira, poderosa, real. E verdadeira unidade familiar. Não aceite a ideia de que a sua casa possa continuar nessa realidade de legalidade, de direito, autorização. Não aceite. Como é que eu venço essa realidade, pastor? Vá para a estaca. Tira ela da biblioteca. Faça uso dela. Tira ela daquela boa mensagem que você ouve na internet. Faça uso dela. Pare de só ouvir mensagem. Faça uso dela. Tem gente que se torna perito de ouvir mensagem. Dá para fazer curso até daquilo que ouve. Dá para ministrar, ganhar dinheiro em cima, fazer palestra, workshop. Às vezes pode ser ter coach de alguma coisa. Está na moda ser coach de tudo. Coach de como administrar bem o lar dos outros, enquanto o meu está definhando. Coach de como aconselhar o casamento alheio, quando o meu nem intimidade mais tem. Coach de como repreender Satanás na vida alheia, mas na minha casa ele está deitado lá dormindo, já dei água para ele, está tranquilo, soninho, de boa. Pastor, não quero isso não. Estaca aí. Martelo. Tem uma palavra linda do Senhor que ela fala a respeito do martelo, e Deus fala assim, não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha? Palavra. Estou entendendo palavra. Não, palavra é Bíblia, né? Para Bíblia, é isso, a Bíblia. Bíblia. Como que está a tua leitura, memorização e obediência à Bíblia? Como que está isso? Como que está isso na sua vida? Não, pastor, eu já aprendi o Salmo 23. Que legal. Satanás já aprendeu 66 livros antes de você. Mas eu já entendi que Salmo 23:1 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que legal, ele também sabe disso. Não, pastor, mas é que não tem esse chamado de leitura da Bíblia. Que chamado você tem então? Não, meu chamado, eu estou gastando tempo para fazer o meu aperfeiçoamento profissional. Eu estou me dedicando muito ao meu trabalho. Eu não tenho tempo para outras coisas. Muito sem tempo, pastor, não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu sei que Satanás está lá, mas eu estou na faculdade enquanto ele está lá. Eu sei que ele está lá, mas eu estou trabalhando. Não tenho tempo. Tem que trabalhar. Trabalhar é digno também, é importante. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar é importante. Trabalhar é verdade. Trabalhar é importante. Faraó já dizia isso. Mais trabalho. Mais trabalho. Mais trabalho para que eles não adorem a Deus. Mais trabalho para que eles não sirvam ao Senhor. Mais trabalho para que eles não se entreguem ao Senhor. Mais trabalho para que eles não tenham intimidade. Mais trabalho. Vamos fazer eles crescer. Mais trabalho, mais trabalho. Mas não é bênção? Não sei. Se te afasta de Deus, daquilo que Deus quer, acho que essa bênção está disfarçada. Bem disfarçadinha. E dentro dela, na verdade, tem uma grande maldição. Pastor, o que eu faço na minha vida? Volta para a palavra. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Não tenho tempo. No Tribunal de Contas Celestial, o seu smartphone vai servir de parâmetro para saber diante de Deus se você teve ou não teve tempo. O histórico apagado do seu celular vai mostrar para Deus se você teve ou não teve tempo. Os filmes de 3 horas da Marvel vão poder dizer para você se você tinha ou não tinha tempo para poder buscar a Deus. O tanto de seriado americano que você olha vão poder servir de parâmetro para o Senhor, para poder dizer se tinha ou não tinha tempo. O tanto de tempo que você gasta na frente do espelho para poder se preparar para um culto. 1h30 na frente do culto, para poder saber se a roupa ficou bom. Não, essa não ficou, agora tira a outra, bota a outra. 1 hora. Aí Jesus chega assim, não puder suportar 1 hora comigo. Não, eu não tive tempo. Eu estava me entregando o melhor que eu tenho para o Senhor.
brincadeira. A gente consegue ter cada uma explicação. Não, que eu entrego o meu melhor para Deus. Eu preparo a minha melhor... Pode preparar a melhor roupa, querido. Pode fazer isso, não tem nenhum problema com isso. Você não está numa igreja que considera tudo um grande... É pecado isso, não. Agora é pecado não orar, não ler a Bíblia, não aplicar aquilo que você conhece. Isso, tudo que a gente tem vivido no nosso tempo, são as melhores e mais poderosas provas diante do Tribunal de Contas Celestial de quanto tempo nós tínhamos e nós não fizemos nada com isso. Então, já que as 24 horas são as mesmas para todos nós, eu acredito que você precisa voltar para a palavra. Não adianta saber tudo a respeito de aplicativos e não saber. Se alguém falar assim, vamos abrir Sofonias. Quê? Nossa, que nome engraçado esse, hein? Tem que ser, eu não sabia que era Sofonias. Vamos abrir agora no livro de Gênesis. Qual que é? É aquele do começo, é Gênesis. Aí você tá fácil. Agora vamos abrir em Abacuque. Abra o quê? O Cuque. Não é Abacuque, irmão, é Abacuque. Está entendendo? Nem sabia que estava na Bíblia. Mas eu não tenho esse problema, pastor, porque eu tenho um aplicativo que é só tocar, está fácil ali, né? Não precisa nem abrir. Os aplicativos vão servir para Deus como parâmetro, para poder nos mostrar escancaradamente quanta falta de zelo nós temos por aquilo que é tão importante para a nossa vida. Aqui a gente fala assim, nós somos evangélicos. E evangélico é o povo da palavra. A gente não é esses outros da outra igreja que não querem saber da palavra e só ficam lá por tradição. A gente é evangélico. Já viu gente falar assim? Porque aquele povo daquela outra igreja que tem a Bíblia e a tradição do mesmo patamar, e aquilo que o líder deles fala vale tanto contra a Bíblia, eles estão errados. Nós somos o povo da palavra. Que coisa linda, irmão. Voltemos para a palavra então. Voltemos para a palavra então. Nós somos a geração que a cada ano troca o celular. A gente não troca mais a Bíblia, que a gente com caneta escreve em cima, rabisca, suja ela inteira com os nossos escritos por inspiração do que Deus fala conosco. Não tem mais isso. Não há espaço no nosso mundo para isso mais. Sabe aquele tempo que os crentes, uma vez por ano, eles compravam uma nova Bíblia, porque eles rabiscavam inteira ela. Fruto do seu tempo a sós com Deus. Bíblia. Tem mais. Tá raro esse negócio. Vai acabar essa Bíblia, eu acho. Mas eu tenho aplicativo. Ok, tudo bem. Como usa? Uso no culto aqui para facilitar, na célula também. Entende o que eu estou falando, irmãos? Eu não estou querendo falar que a gente tem que voltar para o século 17, 18, 19. A gente está no século 21, mas a gente tem que servir ao Senhor. A gente tem que aprender com essas ferramentas todas que temos, servir ao Senhor. E não desprezar essas duas realidades que se chama oração e palavra. Oração e palavra. Quando você une essas duas coisas, querido, você aponta na cabeça. Na cabeça daquele que te molesta em casa. Daquele que arranca o teu sono. Daquele que está estragando a sua família. Daquele que está acabando com o seu casamento, com a educação que você quer ter para os seus filhos. Quando você para de pensar e analisar e falar e curtir e compartilhar e passa a viver esse negócio. Satanás está com a cabeça preparada na sua frente para que você possa cravá-lo até o chão. Pastor, é sério isso, pastor? Eu posso confiar? Não confie em mim, irmãos. Confie na palavra do Senhor que está falando. Confie no Senhor. É Deus que está falando. Eu não falei nada, nenhuma heresia. É possível que no meio dessas parábolas aqui dessa história que eu estou pregando por meio delas, talvez é possível que uma interpretação além, fruto da cabeça criativa do pastor Wesley possa ter acontecido. Mas fique tranquilo, heresia eu não preguei. Fique tranquilo que a palavra do Senhor eu não estuprei.
para poder fazer ela dizer o que eu quero. Mas eu estou narrando a sã doutrina da palavra, para você entender que o que vale na verdade é a aplicação dessas realidades. Não basta ter estaca e martelo. Não basta se vangloriar de ter estaca boa e martelo bom. Tem que aplicar esse negócio, por favor. Aplique esse negócio. Entendeu? Amém? Como é que você lida com situações de complicação na sua casa? Dá leite para o cão. Esfrega leite na cara dele. Bota na cara dele. Toma leite aqui. Miserável. É que tem o quê? Aqui tem comunhão. Tem tanta comunhão que a gente dá aqui, ó. A gente vende para o lado de fora, entrega, oferta, compartilha, muita comunhão. Comunhão é essa, pastor? É a comunhão por meio da fé. A gente é crente, irmão. A gente é crente. A gente crê. A gente crê contra evidências, a gente crê contra realidades, contra atestados, contra comprovações físicas. A gente crê. A gente crê. Não, mas não vale nada. Não, a gente crê que vale. Não, mas isso aí é uma praga. Não, esse aí é um grande servo de Deus, profeta do Senhor, meu marido. Não, pastor, você não conhece. Eu conheço, irmão. Pela fé eu estou conhecendo. Para de dar aquilo que Satanás está pedindo. Amém? Amém? Ah, eu queria morar aqui dentro da igreja, pastor. Pois né, mas não é para morar dentro da igreja, não. Já tem uma aqui, tá bom. Já tá bom que chega, né, Luciano? Tá bom que chega, né? Já tá bom que chega. Não, porque aqui as coisas estão tão boas, pastor. Ah, olha que legal esse ambiente de fé que a gente tem aqui. Querido, quando você compra a estaca, é lindo. Nossa, que estaca, ela tem que ser usada. Não adianta só admirar o lugar onde a estaca é liberada, onde ela é entregue. Falando, oh, que lugar fantástico. A casa das estacas e do martelo. O lance é na sua casa, querido. Dentro da sua casa. Deixa eu falar de modo mais claro. Satanás não precisa destruir as coisas aqui. Fazer os seus shows pirotécnicos de poder a ser envergonhado publicamente aqui. Ele faz sorrateiramente lá na sua tenda. Lá na sua tenda. Eu gosto muito dessa expressão tenda, porque tenda era um ambiente onde se celebrava o casamento. Tenda era o lugar onde se consumava o ato de se entregar um para o outro. E na Bíblia isso tem muito poder. Para mim fala muito de casamento aqui, fala muito de família aqui. Essa palavra me parece muito importante. E nos mostra as estratégias de Satanás. Ele fala, me dê água, o que ele fala mais? Minta. Fala para todo mundo que não tem nada aqui. Já viu crente? Toda pessoa que quer ajudar, chega e se aproxima e fala assim, oi querido, como é que você está? Como é que está na sua casa? Está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem mesmo? Tá. Meu, nunca teve melhor. Estou vivendo dias de glória. Que coisa. Aí você ouve falar uma coisa completamente diferente, você se confronta a pessoa, ela fala que está tudo bem, você fala, então, está bem. Aí lá dentro tem um Satanás dormindo e pensa, era isso que eu precisava. Ela ficar na porta dizendo assim, não tem ninguém aqui, tá? Não está aqui. Aqui não tem Satanás, show Satanás. Aqui é casa do Senhor e não existe Satanás. Show. E o bichão lá dormindo, tranquilo, em cobertor, florido lá. Olha, de oncinha talvez o cobertor até. Tranquilo. Está entendendo essa mensagem, né, irmão? O que vai fazer para acordar o Satanás? Não, deixa dormindo, querido. O que você precisa não é fazer um confronto. Vou confrontar agora as trevas. Não, pega a estaca. Crente que quer ser muito pentecostal contra Satanás, né? Agora eu vou acabar com tudo. Agora, em nome do Senhor. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pega a estaca. Ele não respeita o seu grito, ele respeita a autoridade da estaca e do martelo.
Certa vez foram uns atrevidos lá dar um pau em Satanás. Apanharam e voltaram quase pelados. Falaram, meu Deus, não deu para entender nada do que aconteceu. Todo mundo ia lá e humilhava Satanás e falava, em nome do Jesus do Paulo, saia! Satanás, o quê? De novo. Hã? Nem jogador de futebol atrevido. Mais alto. Não estou ouvindo. Hã? Em nome do Jesus do Paulo, agora sai! Sai! O Paulo eu conheço, porque é homem de Deus, ora, lê a Bíblia, memoriza, arrebenta os meus súditos por meio da palavra. Vocês eu não conheço não. Chega mais aqui. E morreram na paulada. Está entendendo como é que é a realidade espiritual, querido? Em nome dos crentes da igreja Fonte de Vida, em nome do pastor Luiz, em nome do Ibiúba, em nome do pastor Wesley, pode ser o nome do que quiser. Você pode até usar em nome de Jesus até, irmão. Não, mas o nome de Jesus tem poder. Não há dúvida, tem poder. Mas a autoridade por meio desse nome está em função de estaca e martelo. Amém? Glória a Deus. O que a gente faz agora, pastor? A gente se posiciona diante daquilo que Deus está falando. Como eu disse, não adianta mensagens legais, bons ouvintes, quando na verdade Deus procura operosos praticantes. Pratiquemos essa palavra. Amém? Amém, amém? Glória a Deus. Ore, leia a Bíblia, incentive, exorte, corrija a sua casa em relação a isso. Volte àquelas práticas dos crentes primitivos que colocavam decretos nas suas casas em relação a uma vida de oração e vida de leitura da palavra. E que a gente fala, não, isso não pode, não, pelo amor de Deus, isso é um crime fazer isso com as nossas crianças. O que a gente tem que dar para elas é celular, isso a gente tem que dar. Elas falam, celular? A gente fala, celular. Eles nem sabem mais o que é Bíblia. Oração então. Mas elas conhecem iPhone, conhecem iFood, elas conhecem um monte de ai. Elas só não conhecem, ai, aleluias, não conhecem dessas coisas. Não conhecem nada de experiência com Deus. E a gente fica esperando um dia melhor, mas um dia vai mudar. Quando? Melhor sentar. As coisas não mudam por aquilo que você ouve, as coisas mudam por aquilo que você pratica. Pessoas medíocres esperam os melhores tempos para poder mudar alguma coisa. Pessoas como você e como eu decidem mudar essas realidades hoje, independente do tempo. Pessoas medíocres olham os tempos e falam, acho que não dá, hoje não é muito bom. Vou esperar um próximo dia que eu tiver melhor. Pessoas como você, como eu, crentes, ouvem a palavra e falam, hoje é o dia. Eu vou mudar essa realidade. Eu vou mudar essa realidade. Eu não vou trabalhar para poder dar videogame e celular para meu filho. Eu vou trabalhar para que meu filho seja um homem de Deus, que ore e conheça a palavra. Vai ser mais importante honrar o meu filho, não dando simplesmente o que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Aquilo que ele de fato precisa. Eu não vou provar o meu amor porque eu dou um presente. Eu vou provar o meu amor porque eu ofereço a eternidade para o meu filho. Eu entrego ela por meio dos meus atos. É isso que eu entrego. Está comigo ainda, sim ou não? Amém. Eu sei que você pode mais, porque quem já viu o filme do Marvel, eu sei que pode mais. Fique em paz. Os filmes da Marvel vão provar na eternidade que as pregações do pastor Wesley eram pequenas. 3 horas não vai no banheiro, não toma água, no máximo come pipoca, não dá nem vontade de fazer cocô. 3 horas. E sai chorando. Foi incrível essa experiência. Pastor, é pecado ver filme da Marvel? Não é. É pecado chegar às 9h15 e o demônio das 9h15 fala assim, agora tem que acabar, 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 porque senão a segunda-feira está aí, a vida vai ficar um fracasso. A vida já está um fracasso na vida de muitos irmãos. Não vai ser por causa que vai acabar 9h20 o culto que a sua vida vai melhorar.
Pastor pega pesado com a gente. Eu sei o valor das coisas, irmão. Eu sei o valor do tempo, eu sei o valor monetário também. Eu sei quanto custa uma pipoca em cinema, eu sei quanto custa um cinema para você entrar, para você desfrutar de um bom momento. E quando não é no dia que é mais barato e as pessoas vão, e elas postam na internet e fica escancarado que elas estão lá. Mas na hora da oferta, na hora dá uma indigestão. Dá tudo de ruim. Não dá vontade de fazer nada. Você entende o que eu estou falando? Entende mesmo? Para as coisas de Deus, enfado. Para as coisas que geram emoção passageira, total entrega. Pastor, não pode agora ver nada dessas coisas. Eu não disse que não pode, irmãos. Eu vejo também. Esse não é o problema. Não me entenda mal. Não tem nenhum problema. O problema é voltar para casa e falar assim, eu não tenho vida com Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia, mas eu conheço todos os personagens da Marvel. E daí? O que muda a minha vida? Quantos anéis tem? Ah, que isso, irmão? Qual que é o segredo do anel? Pelo amor de Deus. Pastor, prega 1h15 agora. Tem gente que 1h15 é muito difícil a pregação do pastor Wesley, ele fala difícil. Os criadores da Marvel são fáceis de entender, né, irmãos? O segredo do anel é muito fácil. 1h15 falando do segredo da vitória é difícil. É brincadeira um negócio desse. É melhor rir para não chorar, né, irmãos? É melhor rir, é melhor. Eu também faço isso quando não sei o que fazer. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Bom demais. Como é que a gente vive na terra então, pastor? Eu não estou falando que você não pode fazer essas coisas. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não sou um legalista, louco, lunático. Falando, não pode fazer essas coisas, é tudo diabo. Não, irmãos. Eu estou dizendo que a gente está num tempo de muita distração. Extremas distrações. A gente tem muitas explicações para dar por que a gente não se sujeita à palavra. A gente tem muita explicação para dar. Aleluia. Aleluia. Ele vai avisar um negócio para você que eu sei que você não sabe, e eu sei que quando eu falar você não vai acreditar. Mas eu me esforço muito a acabar antes que os primeiros saiam. Já saíram alguns, né? Eu acompanho quando sai, quando se levanta e vão embora. Eu me esforço muito para não acontecer isso. Eu me esforço mesmo. Mas eu não consigo. Por que não consegue, pastor? Explica para nós, para a gente poder pelo menos te entender. É que no meio da mensagem, Deus ele dá uma pegada diferente. Eu escrevo bonitinho ali, ó. E aí acontece esse negócio que aconteceu hoje. Aí é assim. Eu acho que eu tenho uma auxiliadora muito idônea que me ajuda a entender toda essa dinâmica. Fique tranquilo. Mas deixa eu falar para você. Eu não mudo o que Deus quer falar. E eu não estou nem aí para o tempo diante daquilo que Deus quer falar. Porque como eu disse, eu sei que a gente perde muito tempo com coisa que não aumenta o nosso sono, nem a nossa qualidade de vida, não melhora o nosso casamento, não melhora o nosso trabalho, não faz nada de bom. E a gente tem tempo para muita coisa. Mas quando dá 9h20, fala, ai, mas vai acabar com a minha semana. Pelo amor de Deus, para de ser falso. Para de ser cínico e culpar o pastor Wesley pelas aberrações que acontecem na sua vida. Faz um monte de coisa que descontrola o seu tempo, e aí o descontrole da vida passa a ser culpa do pastor Wesley, pelo amor de Deus, né? Dito isso, então vamos acabar, aleluia. Pastor, você vai mudar? Eu estou considerando muito mudar, irmãos. Mas se Deus tiver que esticar... Pastor, será que você não está entendendo mal Deus? Não. Eu sei que a maneira como Ele resolveu agir através da minha vida funciona assim. Da metade para frente da mensagem a coisa fica diferente.
que é que ser assim, vou fazer o quê? É a vida. Ore por mim e me ame, querido. Acho que é melhor para você, para mim, para todos nós. Para de lutar contra aquilo que Deus está fazendo na igreja. Para de lutar contra o agir de Deus. Comece a perceber o que Deus está fazendo e se jogue para dentro disso. Todos nós vamos ter vida muito melhor se fizermos isso e pararmos de dar água para o cão. Dê leite. Intensifique a sua comunhão dentro do corpo de Cristo. E quando Satanás atrevidamente vir contra nós com divisão, a gente esfrega na cara dele e fala: aqui tem comunhão, quer? Então tomou? Aí ele toma. Toma essa, cão. Água não. Honra não tem não. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?